A câmera aqui. Professor Edson, seja muito bem-vindo aqui no Jurisprudência e Concursos, viu? É um prazer enorme estar recebendo o professor aqui. Quero agradecer especialmente a professora Edson, que o professor estava recrutado para participar do Momento OAB no dia que a Dona Maria resolveu não funcionar, né? A Dona Maria Net, que vocês já conhecem aqui, a Dona Maria, carinhosamente apelidada de Net Lixo, né? Porque temos que ser sinceros, o serviço é um lixo. Mas, assim, tenho que agradecer muito que o professor nem está na residência dele, está viajando, mas, gentilmente, está participando conosco aqui. Fizemos essa troca de horário para que vocês pudessem acompanhar. Tinha vários alunos do professor também querendo acompanhar, e o professor conseguiu encaixar aí na agenda esse momento para estar conosco aqui. Professor Edson, seja muito bem-vindo e revele aí para nós, então, como é o sobrenome. Boa noite a todos os amigos, boa noite, Tânia. Prazer estar aqui com vocês nesse momento de revisão para o exame de ordem. Meu nome é Edson Knippel, eu sou professor de Direito Penal, de Direito Processual Penal, tenho alguns livros publicados pela editora Revista dos Tribunais, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Tânia. Maravilha, professor. Eu ia falar errado mesmo, é Knippel, né? Isso, Knippel. Eu ia falar errado. Então, professor, olha, pode ficar à vontade, o espaço é seu. Já falei para ele que o pessoal pode pregar o colchonete, já falei para o professor, pode pegar o colchonete e o travesseiro, porque ele vai até as 2 da manhã hoje, que como não tem mais ninguém aqui para entrar, então eu deixei ele super à vontade. Professor, fique à vontade que o espaço é seu. Obrigado, Tânia. Meus amigos, vamos lá então, nós vamos falar a respeito de direito penal, nessa revisão para o exame de ordem. Um momento importante para você, hoje é sexta-feira, no domingo tem a prova, e nós vamos aqui relembrar alguns aspectos que são importantes relativos a direito penal. Escolhi 2 temas que são fundamentais rever nesse momento de véspera da prova. Primeiro tema, princípios do direito penal. E o segundo tema, teoria geral do crime. Em relação aos princípios, a importância de falarmos a respeito dos princípios se revela pela própria natureza da prova, como que o exame de ordem vem sendo conduzido pela OAB-FGV. A prova que nós temos em relação a princípios, a prova da OAB em relação a princípios, ela guarda uma relação muito grande. A prova hoje é principiológica. Importante que você faça uma revisão, estude os princípios, é isso que nós vamos fazer agora. Não basta mais simplesmente decorar texto de lei, não basta simplesmente se preocupar com o texto em si. É preciso raciocinar a respeito desses temas. E, portanto, nós vamos, a partir de agora, falarmos a respeito de princípios. Então, vamos lá. O primeiro princípio que nós temos aqui no direito penal, não só no direito penal, ele é um princípio constitucional, é o princípio da dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vamos lá então, dignidade humana. Significa aquele núcleo de direitos, aquele conjunto de direitos que não podem ser tocados pelo Estado de forma alguma. São aqueles direitos do cidadão cuja observância pelo Estado é fundamental, ok? Núcleo intangível, núcleo que não pode ser tocado pelo Estado em hipótese alguma. E qual que é a relação que nós temos, então, em relação a essa dignidade humana e o direito penal? Pensa, por exemplo, no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. A OAB Federal considera esse regime disciplinar diferenciado inconstitucional por ferir o princípio da dignidade humana. Recentemente, você teve uma decisão da Lei Maria da Penha pelo Supremo Tribunal Federal. E qual que foi a decisão do STF em relação à Lei Maria da Penha? De que a Lei Maria da Penha é constitucional. Basta você lembrar da ADI 4424 e da ADC 19. Lei Maria da Penha é constitucional. Com base no quê? Qual foi um dos argumentos usados pelos ministros? Com base no princípio da dignidade humana. Então, princípio da dignidade humana é um superprincípio. É um princípio do qual decorrem outras questões relativas a outros temas ligados ao direito penal. Perfeito? Prosseguindo então. Princípio da legalidade.
princípio da legalidade. Você, meu amigo, quando começa a estudar direito penal, lá no primeiro semestre de direito penal, você se depara com esse princípio. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal. Vamos lá então. Perfeito. Princípio da legalidade. 4 desdobramentos. Quando você pensar no princípio da legalidade, pense nesses 4 desdobramentos. Quais sejam? Princípio da legalidade comporta o desdobramento da lei prévia. A lei tem que ser anterior ao fato criminoso. Primeiro, deve existir uma lei para que o fato possa ser considerado criminoso. A criação da lei é fundamental para que este fato deva ser considerado como criminoso. Ok? Você vai chamar essa lei prévia também de anterioridade da lei penal. É a mesma coisa. Anterioridade da lei penal. Segundo desdobramento, lei escrita, com C de casa. Lei escrita. A lei deve ser codificada, a lei deve ser redigida, a lei deve vir por escrito. O que impede essa lei escrita? Impede o uso dos costumes. Quando falamos em lei escrita, meus amigos, significa o seguinte: nós não podemos ter costumes no direito penal. Terceiro desdobramento desse princípio da legalidade. Lei estrita, com T de tatu agora. Lei estrita. Somente a lei penal pode criar crimes e penas. Somente a lei penal pode criar crimes e penas. Essa questão relativa à lei estrita veda o uso da analogia. Analogia em direito penal ela não pode ser utilizada, a não ser que seja para favorecer o réu. A chamada analogia in bonam parte, aquela que beneficia o acusado, essa sim pode ser utilizada. Analogia para prejudicar o acusado, esta não pode ser empregada, portanto. E aí, o quarto e último desdobramento. Lei certa. A lei penal deve ser clara, a lei penal deve ser precisa, a lei penal deve ter seu conteúdo de fácil assimilação, conteúdo de fácil entendimento. A lei penal não pode ser confusa. O leigo deve conhecer e deve ter capacidade de compreender a lei penal. Perfeito? Princípio da legalidade, portanto, 4 desdobramentos. Lei prévia, lei escrita, lei estrita e lei certa. Se você lembrar desses 4 desdobramentos, você mata eventual questão que cai a respeito de princípio da legalidade. Pertinho do princípio da legalidade, ali no Código Penal, estávamos no artigo 1º, vamos agora para o artigo 2º do Código Penal. Artigo 2º do Código Penal e artigo 5º, inciso 40 do texto constitucional. Princípio da irretroatividade da lei penal. A regra é essa. A lei penal, em regra, não retroage. A lei penal, em regra, ela vale para fatos futuros e não para fatos passados. Você somente poderá pensar em retroatividade da lei penal, somente poderá pensar em retroatividade da lei penal, se ela for mais benéfica. É o único caso de retroatividade da lei penal. Vamos lá então? Quando é que a lei penal pode ser retroativa? Ela pode ser retroativa em 2 ocasiões, em 2 momentos. Primeiro, na chamada abolitio criminis. Lembra disso? Abolitio criminis. O próprio nome já diz, né? Abolitio, abolir o crime. Vamos lá então. Abolitio criminis significa a nova lei que descriminaliza o fato. A nova lei que deixa de considerar aquele fato como criminoso. Tivemos exemplo de abolitio criminis recentemente, aliás, não tão recentemente, mas nos últimos tempos, crime de adultério. Hoje em dia, adultério não é mais considerado como crime. Adultério é somente ilícito civil. Ok? E quando que a lei penal também será mais benéfica, também será mais favorável? Quando houver a chamada lex missior, com T. Se escreve mitior, mas você vai pronunciar lex missior. O que significa lex missior? É a nova lei que, de qualquer modo, favorece
o agente. Não há aqui descriminalização. Não existe descriminalização. O fato continua sendo criminoso, porém de forma mais benéfica. Uma pena menor, por exemplo, ou deixar de considerar a pena privativa de liberdade, prever penas alternativas, ou ainda afastar a possibilidade de incidência de uma qualificadora. Pense no seguinte: qualquer lei que seja mais benéfica e que ao mesmo tempo não descriminaliza. Não há descriminalização, mas existe aqui uma lei mais favorável sobre algum aspecto. Ok? Lembra da lei de drogas, artigo 28 da lei 11.343/06, porte de drogas para consumo pessoal. Como é que funciona lá? Antigamente você tinha pena de prisão. Lá na antiga lei 6368/76 existia pena de prisão. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, no artigo 28 da lei 11.343/06, você vai encontrar ali penas alternativas. Lembra disso? Penas alternativas. Hoje em dia, aquele que porta droga para consumo pessoal, ele não pode ser preso. Nem prisão provisória, nem prisão penal. Então, isso é exemplo de lei nova, que embora não tenha deixado o fato descriminalizado, continua sendo crime, mas de alguma forma, de algum modo, é mais benéfica. Ok? Próximo princípio que eu quero tratar com vocês. Pessoal, OAB, FGV, tem tido uma preocupação muito grande com parte geral. Por isso que eu escolhi esses temas para falar com vocês. Princípios que de uma forma a gente consegue trabalhar a respeito de temas ligados à parte geral e teoria do crime. O próximo princípio que eu quero abordar com vocês é um princípio que tem sido bastante solicitado por causa da sua atualidade. Princípio da individualização da pena. Tem caído bastante nos exames de ordem, nos últimos exames de ordem, questão relativa a penas. Portanto, o princípio da individualização da pena, nós temos aqui a possibilidade de considerarmos como um tema que pode ser colocado. Como é que nós vamos tratar, pessoal, do princípio da individualização das penas? A pena precisa ser individualizada. A pena precisa ser fixada de acordo com o caso concreto. Só que para pensarmos em individualização da pena, o que nós precisamos pensar antes? Ela se divide em 3 fases, 3 momentos. Em 3 momentos, nós podemos pensar a respeito dessa individualização da pena. Primeiro momento, fase legislativa. No momento em que o legislador escolhe se aquela conduta será ou não considerada criminosa. Neste momento, ele já faz a individualização da pena, escolhendo qual espécie de pena será aplicada, escolhendo, pessoal, qual limite de pena que será aplicado. Então, nós podemos pensar, neste instante, na questão relativa à individualização da pena na primeira fase. Segunda fase é uma fase judicial. O juiz aplica a pena ao caso concreto. O juiz aplica a pena ao caso concreto. Ok? Como é que ele faz isso? Com base principalmente no artigo 59 caput do Código Penal. Com base principalmente naquelas circunstâncias judiciais que estão previstas no artigo 59 caput. Vamos relembrá-las, pessoal? Vamos lá. Antecedentes, culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e, por último, comportamento da vítima. Falamos as 8 circunstâncias judiciais aqui para você. É com base nesse artigo 59 caput que o juiz fixará a pena ao caso concreto. Terceiro momento dessa individualização da pena. Terceiro momento, pessoal, diz respeito à fase executória. E aí, toma cuidado com essa fase executória, porque o STF tem se baseado muito nessa questão da individualização da pena em relação à fase executória. Dar ao condenado o que ele merece.
de acordo com o seu mérito, mas de acordo também com o tempo de cumprimento da pena, ok? Dar o que ele merece de acordo com o seu bom comportamento, de acordo com o tempo de cumprimento de pena. A lei dos crimes hediondos, meus amigos, foi considerada inconstitucional por ferir o princípio da individualização da pena na fase executória. Lembra, pessoal? Aquele habeas corpus que foi julgado pelo STF, ok? 82059 aqui de São Paulo. Então aqui nós temos que lá foi ferido o princípio da individualização da pena. Decisão recente para você. Decisão de 2010 do STF que teve reflexo direto nesse ano. Qual que foi a decisão do STF? HC 97256 do Rio Grande do Sul. HC 97256 do Rio Grande do Sul. Disse que vedar a aplicação de penas alternativas para o traficante de drogas é inconstitucional. Olha só, a vedação da lei ao traficante em relação à possibilidade de aplicação de pena alternativa para ele, você tem como inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. Se o juiz não pode aplicar a pena alternativa, isso tem reflexo na individualização da pena. Quer dizer então que traficante tem pena alternativa sempre? Não. Só que não se pode subtrair do juiz a possibilidade de que isso venha a ocorrer, a possibilidade de que isso seja concedido no caso concreto. E atenção, neste ano, nós tivemos uma resolução do Senado Federal, a resolução 5 de 2012, nesse ano, que suspendeu a eficácia de parte do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Vamos repetir para você então. Neste ano, resolução 5 de 2012 suspendeu a eficácia do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. De parte desse artigo 33, parágrafo 4º, justamente na parte que menciona a vedação, a possibilidade de aplicação das penas alternativas. Portanto, esse dispositivo foi cancelado. Pode hoje haver pena alternativa para o traficante de drogas? Pode, desde que ele seja primário, desde que seja de bons antecedentes, de acordo com as circunstâncias do fato, não integre organização criminosa e não se dedique à prática de crimes. Toma cuidado com esse princípio da individualização das penas, uma vez que ele vem sendo bastante pedido. O tema penas vem sendo bastante reclamado no exame de ordem pela OAB-FGV. Na mesma esteira, pessoal, no mesmo sentido, nós vamos pensar no princípio da humanidade das penas. O Brasil veda pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Também, pessoal, veda pena de natureza perpétua. Veda também penas cruéis, degradantes. Não se esqueça desse princípio relativo também às penas. Perfeito? Vamos mudar um pouquinho o tema para falar de um assunto que vem sendo muito exigido nos últimos exames de ordem, principalmente na primeira fase, mas também já caiu na segunda fase, que é o princípio da insignificância. Vem caindo bastante princípio da insignificância na prova, no seu exame de ordem. Vamos lá então? Princípio da insignificância. Lesão ínfima ao bem jurídico protegido. Lesão ínfima ao bem jurídico tutelado. Uma lesão desprezível. Uma lesão insignificante. Se esta lesão for insignificante, nós podemos ter a aplicação desse princípio da insignificância. Qual que é a consequência? E isso já caiu em exame de ordem. Qual que é a consequência? Atipicidade material. Atipicidade material é a consequência da aplicação do princípio da insignificância. Ok? Então, fique ligado em relação a essa questão relativa ao princípio da insignificância. Nós temos aqui
a possibilidade de aplicação, uma vez que esse assunto sempre é discutido nos tribunais superiores. O exame hoje é nacional. Importa muito para você saber o que pensa o STF e o que pensa o STJ. E atenção, aqui dá para a gente casar duas questões que normalmente são solicitadas no exame de ordem. Meus amigos, não tenham dúvida, na prova de domingo, certamente cairá uma questão relativa a direito penal econômico. É o perfil da prova. Todas as provas de primeira fase da FGV vêm solicitando questão relativa a crimes contra a ordem tributária, a crimes contra a ordem financeira, a crimes contra a ordem econômica. Toma cuidado com isso. Dá para relacionar o princípio da insignificância com esses crimes? Claro que dá. Dá sim. Pelo seguinte, pensa numa lesão ínfima ao erário público. Está aí a aplicação do princípio da insignificância. Você consegue pensar tranquilamente na ligação entre ambos os assuntos, tanto o princípio da insignificância como também a questão relativa ao direito penal econômico. Ok? Pessoal, vamos pensar em outros princípios que podem ser solicitados para você. Um princípio mais programático, intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. O direito penal é considerado como última ratio. O direito penal é a última forma de controle social do Estado. Outras formas de controle social podem ser utilizadas como o direito civil, como o direito administrativo. Mas o direito penal só deve ser utilizado quando estas outras formas de controle social tiverem fracassado. Essa questão já caiu na época da CESP. Já houve questão relativa à intervenção mínima. Faz tempo que não cai. Toma cuidado que isso pode ser solicitado para você no exame de ordem. Perfeito? Pessoal, sobre os princípios, era isso que eu queria abordar com vocês, os princípios mais importantes, os princípios mais relevantes. Só destacar mais um, que também é relativo à Lei Maria da Penha, que é um assunto atual por conta do julgamento da DIN. Princípio da igualdade. A Lei Maria da Penha não afronta o princípio da igualdade, de acordo com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos esse julgamento realizado neste ano. Toma cuidado com questões atuais. Toma cuidado com questões que são importantes e também foram discutidas recentemente pelos tribunais superiores. Isso pode aparecer na sua prova. Ok? Vamos mudar de assunto, então? Vamos deixar os princípios de lado, lembrando que são importantes, são a base do nosso ordenamento jurídico, e agora é importante falarmos de outro assunto para tornarmos a revisão também mais dinâmica. Teoria geral do crime. Olha que assunto importante. Olha como esse assunto vem sendo solicitado na sua prova, no seu exame, nos últimos exames da OAB-FGV. Vamos lá. Princípio, já passamos, agora falaremos a respeito da teoria geral do crime. Lembrando o seguinte, qual que é o conceito de crime? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Teoria tripartida. É a teoria que predomina hoje na doutrina mais moderna e predomina também em termos jurisprudenciais. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Vamos tratar então de cada um destes elementos relativos à teoria geral do crime. Fato típico é aquele previsto em lei como criminoso. Fato típico é aquele previsto em lei como criminoso. Este fato típico, ele pode tratar, pessoal, ele pode abordar 4 elementos. Melhor dizendo, até 4 elementos. Até 4 elementos podem compor a teoria geral do crime. Vale dizer, nós vamos ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Se o crime for material, nós vamos ter os 4 elementos. Perfeito? Crime material, os 4 elementos. Agora, se o crime for formal ou de mera conduta, nós só teremos 2 elementos, conduta e tipicidade.
Então, olha só. Crime material, 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Se nós tivermos crime formal ou de mera conduta, nós teremos aqui somente 2 elementos, conduta e tipicidade. Vamos falar a respeito de conduta, então, rever um pouquinho a respeito dessa questão relativa à conduta. Conduta é uma ação voluntária. Conduta é ação voluntária. Normalmente praticada pelo ser humano. Normalmente praticada pelo ser humano. Dirigida finalisticamente a um determinado resultado. Dirigida finalisticamente a um determinado resultado. Então, pense o seguinte. Quando você pensa em conduta, você pode ter, então, esse conceito. Em regra, é praticado pelo ser humano, mas pode ser praticado também por pessoa jurídica, no âmbito dos crimes ambientais. Pode ser praticado por pessoa jurídica no âmbito dos crimes ambientais. Pessoal, vamos lá então. Sobre conduta, o que é importante falar com vocês? Essa conduta, ela pode ser uma conduta positiva ou uma conduta negativa. Conduta positiva e conduta negativa. A conduta positiva consiste num fazer, consiste num agir. O agente faz algo, ele age de forma positiva. Por exemplo, ele efetua disparo de arma de fogo. Então aqui conduta é positiva, ok? Conduta negativa. Essa conduta negativa é omissão. E a omissão pode ser própria ou pode ser também imprópria. Aqui é importante parar e falar um pouquinho com vocês em relação a essa conduta própria ou imprópria. A omissão própria e imprópria. Omissão própria. Na omissão própria, o agente podia fazer algo, mas não fez para evitar o resultado. O que significa podia fazer algo? Significa o seguinte, agir sem risco pessoal. Poder fazer, meus amigos, significa agir sem risco pessoal. Omissão de socorro, por exemplo, é crime omissivo próprio. Omissão de socorro é crime omissivo próprio. Agora, na omissão imprópria, nós temos o seguinte, o agente podia e devia fazer algo para evitar o resultado. Poder e dever. Podia e devia fazer algo para evitar o resultado. O que é poder agir? Já falamos. Evitar o resultado quando isso não oferece risco pessoal. Agora, dever agir é normativo. Dever agir está previsto na norma. A norma diz quem é que deve agir. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, quem tem o dever legal, ou quem de outra forma assumiu a obrigação de agir, ou ainda aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco da produção do resultado. Artigo 13, parágrafo 2º, define para você quem é que deve agir. Ok? Meus amigos, sobre conduta, nós devemos falar ainda a respeito de dolo e culpa. Dolo e culpa. Dolo e culpa, nesse momento finalista, nessa teoria finalista que nós adotamos, mesmo tripartida, dolo e culpa estão previstos na conduta. Dolo, o que é dolo? Vontade livre e consciente. Vontade livre e consciente, ok? De produzir o resultado criminoso ou ainda a aceitação do risco da produção do resultado. Tem uma divisão aí, não tem? Então, ó, dolo, vontade livre e consciente de produzir o resultado criminoso. O que significa isso? Dolo direto. Dolo eventual, aceitação do risco de produzir o resultado. A segunda parte do conceito. Dá uma olhadinha lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal e você vai perceber, portanto, essa distinção que nós fizemos. No dolo eventual, o que acontece? O agente não quer a produção do resultado. O agente não quer a produção do resultado. Mas, da forma que age, ele assume o risco da sua produção.
Pessoal, o que é culpa? Culpa não tem conceito definido em lei. Culpa não tem conceito definido em lei. O artigo 18, inciso 2º, traz o que para você? As formas de culpa. Imprudência, negligência, imperícia. As formas de culpa são tratadas no artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Mas o que é culpa, afinal, então? Culpa, se nós formos resumir, é inobservância do dever legal de cautela. Inobservância do dever legal de cuidado. E aí nós podemos pensar na questão relativa à culpa. Quais são as 3 modalidades de culpa, então? Imprudência, negligência, imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. Quais são as espécies de culpa? Basicamente, pessoal, nós vamos trabalhar com 2 espécies de culpa. A culpa consciente e a culpa inconsciente. Ok? Culpa consciente e a culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, o agente nem chega a prever a possibilidade de produzir o resultado. Nem chega a prever a possibilidade de produzir o resultado. Na culpa consciente, o que ele faz? Pessoal, ele chega a prever a possibilidade de produzir o resultado, mas espera sinceramente que este resultado não ocorra. Espera sinceramente que este resultado não ocorra. Culpa consciente. Percebeu? E você já estudou isso, você sabe isso para a prova de domingo. Qual que é a diferença de dolo eventual para culpa consciente, então? Pessoal, no dolo eventual, ele prevê a possibilidade do resultado e assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, o que acontece? Ele prevê a possibilidade do resultado e afasta a possibilidade dessa ocorrência. Bastante próximo do dolo eventual de culpa consciente. Só que a diferença reside nisso. No dolo eventual, ele assume. Na culpa consciente, ele afasta a possibilidade de produção do resultado. Um outro tema que entra nessa questão relativa a dolo e culpa é erro de tipo. Erro de tipo. Se o erro de tipo for essencial, ele será vencível ou invencível. Vamos lá? Um pouquinho de erro de tipo. O que é erro, pessoal? Falsa percepção da realidade. Falsa percepção da realidade. O erro de tipo significa o erro que recai sobre os elementos do tipo penal. Erro que recai sobre os elementos do tipo penal. Pode ser vencível, pode ser invencível. Se for vencível, exclui o dolo, permanece a culpa. Se for invencível, exclui dolo e culpa. Ok? No ambiente de revisão, nós não temos muito tempo. Sobre conduta é isso. Claro que em aula a gente pode desenvolver muito mais. Mas numa revisão, para você, para relembrar um pouquinho, é isso que importa para você, para o domingo. Ok? Então, nós sabemos que o fato típico se desdobra em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos lá, pessoal. A questão relativa ao resultado. O que é resultado? Resultado naturalístico. Alteração substancial do mundo físico. Alteração substancial do mundo físico. Alteração visível no mundo externo. Portanto, você enxerga aquilo que mudou no mundo externo. Você consegue enxergar, consegue verificar qual que foi a alteração. É isso que você vai pensar, portanto, em relação a essa questão relativa ao resultado. Pessoal, quanto ao resultado naturalístico, o crime pode ser material, formal ou de mera conduta. Essa classificação é importante para você, porque resolve muito problema seu aqui, na classificação em si, e lá na parte especial, quando você for pensar em consumação e tentativa. Vamos lá? Crime material. A lei prevê conduta e resultado. A lei prevê conduta e resultado. Homicídio, roubo, estupro são crimes classificados como materiais. Crimes formais. A lei prevê apenas conduta. Toma cuidado aqui, pessoal. Há quem defina diferente. Mas a lei prevê apenas conduta. E o resultado
ele não está previsto no tipo penal. Não está previsto no tipo penal. Mas ele pode acontecer. Pensa, por exemplo, na extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, o que acontece, pessoal? O tipo penal é sequestrar. O agente sequestra com a finalidade de obter uma vantagem econômica. Não é isso? Sequestra com a finalidade de obter uma vantagem econômica. Precisa obter a vantagem? Não. Basta que haja o sequestro revestido dessa finalidade e, portanto, está consumado o crime. Então, olha, o resultado ele não está previsto na norma, mas ele pode vir a acontecer. Se vier a acontecer, pessoal, nós vamos chamar de exaurimento. O que é exaurimento? Exaurimento é a ocorrência do resultado nos crimes formais. Ocorrência do resultado nos crimes formais. Você dá o nome de exaurimento, portanto. E no crime de mera conduta? No crime de mera conduta, só há previsão de conduta. Não há resultado. E mais do que isso, só tem previsão de conduta e não é possível se chegar a qualquer resultado. Não é possível chegar a qualquer tipo de resultado. Pensa, por exemplo, na violação de domicílio. Violação de domicílio é exemplo de crime de mera conduta. Ok? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo, então, na nossa revisão. Já falamos de fato típico em relação à conduta e resultado. Nexo causal. Nexo causal é o elo entre a conduta e o resultado nos crimes materiais. É o elo entre a conduta e o resultado nos crimes materiais. Ok? Qual que é a teoria que nós adotamos como regra? Teoria da equivalência dos antecedentes. Essa é a teoria adotada como regra no nosso Código Penal. Teoria da equivalência dos antecedentes é a regra geral. Nós só vamos utilizar, pessoal, a causalidade adequada, se houver causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Olha só, causalidade adequada fica restrita à hipótese de causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Ok? Tipicidade. Tipicidade, você tem a possibilidade de você imaginar o encaixe entre o fato concreto e a norma abstrata. Ok? Tipicidade. Encaixe entre o fato concreto e a norma abstrata. E aí a forma desse encaixe pode ser direta ou indireta. Adequação típica direta. Se houver crime doloso e praticado pelo autor e se for também consumado. Adequação típica indireta. Se o crime for culposo ou tentado ou ainda se ele for praticado pelo partícipe. Perfeito? Tipicidade, pessoal. Então, se o crime for material, 4 elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Se o crime for formal ou de mera conduta, somente 2 elementos. Quais sejam conduta e tipicidade. Falamos de fato típico. Vamos prosseguir agora para o fato ilícito. Esse fato ilícito é aquele que é contrário ao direito, contrário ao ordenamento jurídico. Fato ilícito também pode ser chamado de fato antijurídico. A doutrina toma como sinônimos fato ilícito ou fato antijurídico. E eu te pergunto uma coisa: todo fato típico é necessariamente ilícito? A resposta é não. Nem todo fato típico é necessariamente ilícito, porque nós podemos ter aqui excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Quais são mesmo, pessoal? Basicamente são aquelas do artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. São aquelas 4 previstas
no artigo 23 do Código Penal. Temos excludente de ilicitude que está fora do artigo 23. Por exemplo, consentimento do ofendido também é uma excludente supralegal de ilicitude. Vamos rever rapidamente cada uma delas? Então vai lá. Estado de necessidade. Existe uma situação de perigo. Existe uma situação de perigo. Este perigo decorre do quê? Conflito de interesses legítimos. Conflito de interesses legítimos. E neste caso, nós vamos ter que sacrificar um bem de menor importância para preservar um de maior importância. A lógica do estado de necessidade é essa. Conflito de interesses, situação de risco, situação de perigo, ok? E é necessário sacrificar um bem para preservar o outro, ok? Legítima defesa. Na legítima defesa, existe uma agressão injusta. E essa agressão injusta faz com que o agente revide. O que é a legítima defesa? Uma reação, um revide a uma agressão de natureza injusta. Dessa forma que nós vamos pensar na legítima defesa. Exercício regular de direito. Noção fácil para você, noção intuitiva. Pessoal, se a lei lhe confere um direito, como é que pode ser crime se você exercer esse direito dentro dos limites traçados por ela? Não pode ser considerado criminoso. Quem exerce um direito previsto em lei não pode praticar crime, já que esse direito foi exercido nos limites legais. Estrito cumprimento do dever legal. Agora a lei te manda fazer algo. Não faz sentido, pessoal, imaginar que se a lei te manda fazer algo, caso você faça, você venha praticar crime. Então, neste caso, você tem o estrito cumprimento do dever legal. Ok? Basicamente, o que é de essencial em relação às excludentes de ilicitude, para você diferenciar uma da outra, é isso. Claro, pessoal, que tem os requisitos, tem outras questões importantes, mas assim, no ambiente de revisão dá para você pensar nessas possibilidades. Último elemento do crime, culpabilidade. O que é culpabilidade? Juízo de censura, juízo de reprovação que recai sobre o fato criminoso. Juízo de censura, juízo de reprovação que recai sobre o fato criminoso. Esse juízo de censura recai sobre o fato, não sobre o autor. Lembra disso? Direito penal do fato. A censura é sobre o fato. A reprovação recai sobre o fato criminoso, jamais sobre o seu autor. E quais são os elementos que integram essa culpabilidade? São 3. Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade seria aquela aptidão, capacidade que o agente tem de compreender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Ok? Quem que é inimputável, pessoal? Inimputável é o doente mental, aquele que tem desenvolvimento mental incompleto, aquele que tem desenvolvimento mental retardado, ok? Aquele que se embriaga de forma acidental e completa e o menor, tudo bem? O menor também é inimputável. Como é que você vai, pessoal, fazer a distinção disso? Tem os critérios que são utilizados para a aferição dessa inimputabilidade. Lembra? O menor, critério biológico. Basta que ele possua menos que 18 anos para que ele seja considerado inimputável. Ah, mas ele é super maduro, é responsável, foi até emancipado. Não importa. Tem menos que 18 anos, ele é considerado, portanto, inimputável. Critério biológico quanto ao menor. Agora, quanto aos demais, doente mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado,
Ou ainda, pessoal, no caso daquele que se embriaga de forma acidental e completa, teoria biopsicológica, critério biopsicológico. Basta que haja o déficit mental? Não. É necessário que se prove também que ele não tinha capacidade de discernimento, que ele não tinha condição de compreender o caráter ilícito do fato. Menor, critério biológico. Resolve assim. Os outros, critério biopsicológico. Ok? Em relação à potencial consciência de ilicitude, conhecer o fato criminoso. Conhecer o fato criminoso, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista formal. Ou seja, conhecer o mandamento, conhecer o conteúdo e conhecer também a norma escrita. Se ele não conhecer a norma escrita, o que acontece? Continua respondendo pelo crime, só que com direito a uma atenuante, lá no artigo 65, desconhecimento da lei, desconhecimento formal da lei. Agora, se ele não conhecer, pessoal, nem o conteúdo, nem o mandamento, nem o que representa a norma em si, aí eu estou diante de um desconhecimento material. Esse desconhecimento material revela o quê? A possibilidade de nós pensarmos no erro de proibição. Erro de proibição. O que é erro de proibição? Desconhecimento material e formal da norma. Último elemento, pessoal, da culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Possibilidade do agente escolher livremente entre praticar ou não a infração penal. Possibilidade do agente escolher livremente entre praticar ou não a infração penal. Então nós temos aqui isso na questão relativa à exigibilidade de conduta diversa. O que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Obediência hierárquica e também a coação moral irresistível. Toma cuidado aí, hein, pessoal. Coação moral irresistível exclui o quê? Culpabilidade. Se a coação for física, exclui o quê? Conduta. Tudo bem? Se a coação for física, exclui conduta. Se a coação for moral e irresistível, exclui a culpabilidade. Então, olha, crime é fato típico, ilícito e culpável. Estes, no ambiente de revisão, para você repensar a prova de domingo, pessoal, é isso que você precisa saber. Meus amigos, hoje é sexta-feira, finzinho já do dia, são 20 horas e 18 minutos. Você tem amanhã e tem a prova domingo. Se você está aqui nos acompanhando no exame de ordem, pessoal, nesse momento OAB, significa que você se preparou, significa que você tem vontade de ser aprovado, significa, pessoal, que você quer passar. Você quer passar no exame de ordem, não tem mais que se preocupar com isso pelo resto da vida. Então, meu amigo, o que eu te digo é o seguinte, você se preparou. Você se preparou para este momento relativo ao exame de ordem. Eu tenho certeza que se você conseguir manter a tranquilidade, conseguir manter a serenidade, manter o equilíbrio, isso será fundamental para a sua aprovação. Tenho certeza disso. Confio em você, confio nos seus estudos e creio que você fará uma excelente prova. Ninguém vai te derrubar domingo, não tem concorrente. Você precisa acertar metade dos testes e você está preparado para acertar muito mais que isso. Está preparado, pessoal, para brilhar domingo, fazer uma excelente prova e conseguir a sua aprovação para a segunda fase. Ok? Para os amigos que fizeram penal, nos acompanhem no Facebook, nos acompanhem também no Twitter. Eu vou digitar daqui a pouquinho para você o Facebook, o Twitter. Nos acompanhem por lá, que com certeza nós vamos trabalhar dicas, nós vamos trabalhar outros elementos. Meu amigo, você já está na segunda fase, tudo bem? Faça a prova domingo com tranquilidade, com serenidade, e você certamente terá o seu passaporte carimbado para a segunda fase. Eu quero te ver segunda-feira acordando feliz da vida, porque você foi para a segunda fase do exame de ordem, deu um passo importante para a sua aprovação. Ok? Para terminar, queria destacar com vocês duas obras relativas
a preparação para o exame de ordem. Primeira obra é essa aqui, Vadimeco Jurídico. Nós escrevemos Direito Penal, Direito Processual Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente. Obra que foi coordenada pelo professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que participou aqui do Momento OAB, se não me engano, na terça-feira. Essa obra, pessoal, traz resumo, quebra com a ideia daquele ponto de que Vadimeco é só legislativo. Esse Vadimeco é doutrinário. Já estamos na terceira edição, já ajudamos muitos alunos a se preparar para o exame de ordem e temos certeza que isso será também realizado com você. E essa é a obra que eu escrevi para a segunda fase, Vadimeco Prática OAB Penal. Vadimeco Prática OAB Penal. Uma obra atualizada até o começo do ano, tudo em cima em relação a essa obra. Obra atualizada e voltada também para a segunda fase. Depois eu vou combinar com a Tânia, com a professora Tânia, para nós sortearmos, pessoal, um exemplar desse Vadimeco Prática OAB Penal. Não vou fazer isso agora, que está no finzinho da revisão, mas de qualquer forma combinar com a professora para que ela sorteie entre vocês essa obra relativa ao Vadimeco Prática OAB Penal. Ok? Pessoal, meus amigos, o que eu tinha para te falar a respeito de princípios e também de teoria geral do crime nesse ambiente de revisão era isso. Eu espero que você faça uma excelente prova, espero que você tenha tranquilidade e com certeza nós vamos nos ver bastante ainda. Ok? Vou passar de novo para a professora Tânia e eu vou digitar aqui o meu Facebook, o meu Twitter, eu tenho um site também e nesse site você pode ter acesso a material de palestras, material de encontro. Vou colocar aqui o site primeiro, está aí, edsonquinipel.com.br, ok? E aí você digita Edson Quinipel no Facebook, a professora Tânia já colocou aqui algumas vezes o endereço que eu vim passar, e você tem acesso também ao Facebook, o Twitter, aí você já tem o que eu postei nesse momento. Professora Tânia, era isso que eu tinha para falar para os nossos amigos aí da OAB. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de compartilhar com você esse momento e fico à disposição para o que for necessário. Obrigado. Professor, ficou todo mundo anestesiado aqui na timeline. Olha, eu sempre faço questão quando eu termino a revisão aqui, olha. Sensacional! Eu não conhecia o trabalho do professor, assim, como professor, conhecia, assim, algum livro e tal, e foi revisão. Eu fiquei aqui, até comentei com uma colega que também está aqui no MSN, eu falei assim, é brincadeira o que as pessoas ainda não... Eu fico enlouquecida quando tem professor desse jeito aqui. E dá essas super dicas com esse conteúdo, com essa didática, calmo, tranquilo, seguro do conteúdo. Assim, eu fico simplesmente encantada e faço questão de falar aqui quando termina a revisão, porque professor, professor dá aula em cursinhos? Atualmente, eu estou voltando para cursinho, que eu compus uma banca examinadora, né, de concurso público. O professor era examinador da banca aqui de delegado, né? Isso, agora... Nossa, o pessoal deve ter passado uma aí, misericórdia. Terminando a banca, ministro aula em curso preparatório, tem ministro aula em faculdades atualmente, não em cursos preparatórios, mas eu tenho essas obras que são escritas para essa finalidade, principalmente para a OAB. Muito bem, professor, olha, mais uma vez, parabéns, o professor Álvaro realmente esteve aqui comigo na terça-feira, foi fantástico também, eu não conhecia o trabalho dele como professor, e o pessoal adorou aí a revisão que ele fez de ética. Ele também falou, aí vocês que não estão no Facebook, vocês podem entrar pelo Facebook lá, tem as fotos, tem todas as informações do livro, e ele também falou que a gente está tentando fazer alguma coisa específica aqui para o pessoal, para o momento OAB de segunda fase, e eu gostaria muito que o professor participasse aqui conosco também, viu? Tânia, vai ser um prazer, já está aceito o convite. Vamos lá, com certeza. Bom? Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Quero mandar um abraço especial para a Daniela, que é a noiva do professor, que ela esteve aqui e colaborou aqui com a parte técnica, ajustou tudo para que o professor entrasse com vocês aí em perfeitas condições técnicas. Professor, bom final de semana e até a próxima. Obrigado.
Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.